Afinal de contas, comércio fecha ou não fecha? Essa é a dúvida da população de Londrina, mesmo depois da live de ontem do prefeito. Afinal, de quem é a competência para decretar abertura e fechamento dos estabelecimentos, segundo a lei? Municípios ou Ministério Público? Eu estou aqui com o Dr. Paulo Vale, advogado, e também com o presidente do Sincoval, Ovanes Gava, que vão explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Afinal de contas, oficialmente, Ovanes, a prefeitura não recebeu nenhuma notificação, né? Bom dia. Bom dia. Até o presente momento que nós tomamos conhecimento, a prefeitura não havia recebido essa notificação e, como o próprio prefeito falou na sua live, ele vai comunicar às entidades representativas para que também a gente divulgue isso oficialmente ao comércio, que é o caso do Sincoval, que representa o comércio varejista de Londrina. Enquanto isso, a gente continua com as nossas atividades em horário reduzido, das 10 da manhã às 4 da tarde, correto? Isso, das 10 às 4 e vamos trabalhar. Agora, doutor Paulo Vale, afinal de contas, de quem é a competência? É o Ministério Público, Prefeitura, para definir se fecha ou não fecha o comércio? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Sara, a competência, eu tenho um entendimento, uma convicção muito forte à luz da Constituição, ver ser professor de Direito Constitucional já há 18 anos, que a competência é do próprio município. Por quê? Se você faz a leitura do texto constitucional, o texto constitucional, ele atribui que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e também compete ao município legislar suplementarmente, ou seja, naquilo que tiver lacuna, naquilo que não tiver regulamentação do Estado ou até mesmo do ente federal, os assuntos que são pertinentes e que são regulados por lei federal e por lei estadual. Então, você faz um casamento da peculiaridade, da especificidade do que é interesse local, que o Estado não teria condição de fazer essa análise, nem tampouco a União. Então, à luz da interpretação das competências que a Constituição atribui para os entes, eu te digo e te afirmo que a competência é do município. Mas sempre surge dúvida. Essa dúvida já foi sanada. Nós tivemos 2 ações, uma delas ainda está correndo no Supremo. Uma, no dia 8, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes concedeu uma cautelar, dos quais concede aos estados e aos municípios a autonomia de poder criar as restrições nesse período pandêmico. Então, é uma medida cautelar, não foi julgada por todos os ministros ainda. Mas, no dia 15 de abril, teve a decisão unânime dos ministros do Supremo em julgar uma outra ação, uma ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, que também, dos 9 ministros que participaram do julgamento, os 9 disseram a mesma coisa, onde compete aos estados e aos municípios poderem legislar na questão dessa restrição pandêmica. Então, você acredita que o prefeito, recorrendo assim que ele for notificado, ele vai conseguir manter essa abertura do comércio? Tem 2 recursos que podem ser impetrados nesse momento. Creio, nós estamos falando do município de Londrina, tive a honra de trabalhar na Procuradoria, eu creio que é um dos melhores escritórios de advocacia que Londrina tem, é a PGM. Né? E eu tenho certeza que eles vão fazer um belo trabalho. Ocorre que tem um procedimento da legislação do prazo para apreciação, se for um agravo interno, tem 15 dias, que a desembargadora que deu a decisão ela pode rever, mas ela pode comunicar ao Ministério Público que também tem prazo para apresentar as razões dele, ou se não, a Prefeitura pode ir direto ao Supremo apresentar uma reclamação, né? E essa reclamação é o quê? Olha, Supremo, você deu uma decisão e tem uma outra decisão inferior à sua, que está descumprindo aquilo que você já ordenou. Então, a gente gostaria. Aí vem o Supremo falando, olha, cumpra-se a minha decisão. Entendi. Qual é? A autonomia dos municípios para poder criar as restrições, ter autonomia para isso. O que dá um certo alívio, né, Ovanes? Eu vou até pegar um pouquinho o gancho do doutor aqui. Foi muito bom até ter acontecido isso, porque o que a gente pode extrair dessa decisão? Se o novo decreto, então, já que é competência do município, e assim o nosso prefeito fizeram esse novo decreto, nós já podemos contemplar o sábado, porque o sábado ele foi extraído deste último decreto, e isso também tem prejudicado aquelas pessoas, porque com o horário das 10 às 16... Já é bem reduzido, né? Muito reduzido, mas a gente entende o porquê, né?
e aceita. E o sábado, que a gente pode estar contemplando, de repente, até o mesmo horário, das 10 às 16, para que não haja confusão na cabeça das pessoas, isso aí vai ser muito bom. Então, acontecendo isso, a PGM entrando com esse recurso e um novo decreto, cabe a levar esse estudo até o próprio prefeito, e ele, com certeza, ele vai levar isso ao COESP, mas, assim, nós já temos fundamentos que o sábado também não vai aglomerar, mesmo porque é o que nós estamos percebendo. Seguir o mesmo padrão, né, do que a gente já tem feito. Então, eu acho que do limão a gente tira vai fazer uma limonada. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar seu WhatsApp para a gente no 3315-1313, 3315-1313. Nós já temos uma pergunta de telespectador. Vamos colocar aqui na tela, é o Cléo Fernandes. Cléo Fernandes perguntou o seguinte: assim que a prefeitura for notificada, o comércio já tem que fechar e aguardar o julgamento? Essa pergunta é super pertinente, até porque eu ia te falar isso. Assim que ela for notificada, até esse trâmite aí, talvez ela tenha que voltar a fechar o comércio ou não? Infelizmente, o próprio prefeito, na live dele, falou que sobre uma decisão judicial, cumpre-se. Tá. Então, o município ainda não foi notificado oficialmente, mas já tem a ciência. Mesmo tendo a ciência, ele é obrigado? Não. Ele tem que ser notificado para poder fazer o cumprimento. Uma vez notificado... Ele é obrigado a fechar. Ele é obrigado. Então, pode sim que o comércio volte a fechar até que seja apreciado esse recurso ou essa ação, porque a reclamatória, uma reclamação junto ao Supremo, ela não é um recurso, é uma ação ordinária, seja apreciada, então daí tenha-se uma nova decisão. Não dá para recorrer antes de receber a notificação? Para já ir entrando um processo aí já? Com certeza. A prefeitura deve fazer isso. Pode já? Já, provavelmente já devem estar terminando essa ação. E quando ela apresenta o recurso, ela já se dá por intimada dessa decisão. Mas ainda assim é um processo um pouco moroso, então pode ser que demore, um pouco burocrático. Pode ser que demore, pode ser sim. Esse demore, quantos dias? Olha, se for cumprir o que a legislação diz, para o agravo interno são 15 dias para apreciação, porque a relatora, que é a desembargadora, que foi a relatora, ela recebe e ela abre prazo de 15 dias para o Ministério Público se manifestar, para depois ela fazer o pedido de reconsideração. Se ela não reconsiderar, ela tem que levar ao julgamento do colegiado do órgão que ela pertence. Então, olha aí, nós estamos falando de dias úteis. 15 dias úteis? Né? 15 dias úteis. Isso. Então, olha o problema e a morosidade que pode causar. Isso. Mas creio que a Procuradoria do Município possa também está fazendo o estudo de já apresentar uma reclamação junto ao Supremo, que eu creio que essa é muito mais rápido. Nós estamos falando de uma situação atípica, 15 minutos, 15 dias, a 20, 30 dias para ter uma decisão dessa, muito mais dano pode causar para as empresas, né, com o fechamento delas, com a manutenção do fechamento delas. E aí, Giovannes, 15, 20 dias úteis para o comércio é muito tempo. É muito. Para a atual situação, eu acredito que hoje cedo eu vi no programa do Primeira Hora o professor Marcos Rambalducci falando o quanto isso está impactando em Londrina por dia. É muitos milhões que nós estamos deixando de arrecadar para o município. Você imagina dentro do próprio comércio, se pelo município são os impostos. Então, são 3,6 milhões de reais por mês deixando de entrar em impostos. Assim, contribuindo com a discussão, se nós formos verificar, antes da pandemia, o município já gozava de competência para atribuir o horário do comércio funcionar. Tanto é que você tem a cidade vizinha Cambé, que os bancos, ao abrir, abrem um horário mais cedo, diferente de Londrina, e fecham um horário mais cedo, fecham às 3 horas. Por quê? Porque a autonomia que a própria Constituição deu deles legislarem de assunto de interesse local. Então, eu creio que Londrina hoje vive uma situação que pode flexibilizar? Sim. Pode ser que mais para frente piore e tenha que fechar novamente? Sim. Não temos como o Brasil territorialmente é um país continental, não tem como aplicar as mesmas regras que está acontecendo em Manaus por causa da pandemia com o que está acontecendo em Londrina. Então, por isso que o Constituinte já falou, olha aí, aquilo que é de interesse local, a autonomia é vontade própria de poder decidir. Por quê? Porque é eles que estão na ponta, é o prefeito, é o vereador, que sabe melhor do que o presidente, do que o governador, do que se passa dentro do município.
Tá. Ô, Vanes, em relação aos nossos municípios ao redor, na verdade, tem muitos que continuam abertos e que não tiveram esse decreto aí, né? Esse pedido do Ministério Público para novo fechamento. Se a gente fechar, vai estar só a gente fechado aqui na região? Veja bem, até o prefeito de Arapongas, o Sérgio Onofre, que é o presidente da MUNOP, e ele coordena esse grupo dos 21 municípios. Então, neste momento que só Londrina vai sofrer esse fechamento, os municípios ao redor da região metropolitana ainda vão continuar com essa flexibilidade. Então, a nossa preocupação neste momento é que os próprios consumidores de Londrina acabam indo para Cambé, Rolândia, Ibiporã, enfim, na própria região metropolitana. E isso também pode acabar levando um agravante e se começar a aglomerar nessas cidades que em algumas ainda não têm o decreto. Então, nesse momento, até uma certa cautela com essa relação de fechamento do comércio de Londrina. De Londrina, né? Estão me perguntando aqui se for realmente fechar, quem vai fiscalizar esse fechamento. Na verdade, é decreto, tem que ser cumprido e acabou, né? Não tem... Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pôde perceber o que está acontecendo no camelódromo. Por ser galeria, ele está fechado, é um decreto estadual. Sim. Então, tem que se respeitar. O camelódromo está para ser mudado para a praça. Porque ele configura como se fosse um shopping, né? Um ambiente fechado, cheio de lojas, né? Então, os shoppings estão fechados, camelódromo também. Ele entra nessa regra do decreto estadual. Então, esse descumprimento pode acarretar também a suspensão ou a cassação do próprio alvará. Então, acho que é um risco muito grande. Não vale a pena correr esse risco, né? Não vale a pena. Rovanes Gava, presidente do Sincoval, muito obrigada por sua presença aqui. Está convidado para voltar mais vezes. Dr. Paulo Vale, muito obrigado, advogado, por sanar essas nossas dúvidas e esperamos que seja o mais rápido possível a hora que a Prefeitura for notificada. É isso que a gente espera. Eu que agradeço, Sara. Inclusive, quero aproveitar, antes do convite da Tarobá, uma vez que a decisão eu já tinha tomado conhecimento de voltar ao fechamento do comércio. Eu estarei fazendo uma live amanhã no meu Facebook, às 19 horas, e o tema é exatamente a competência que nós estamos discutindo aqui. E terei a participação dessa live do procurador, o representante da Procuradoria do Estado do Paraná, participando comigo, o doutor Marcos Orito. Então, aqueles telespectadores que ainda tiverem alguma dúvida e quiserem interagir conosco, amanhã no Facebook Paulo Vale, a gente vai estar discutindo esse assunto. Obrigado pela oportunidade. Tá? A gente está com vários comentários aqui no Facebook. Queria agradecer a todo mundo que participou. Está bombando o nosso Facebook. Todo mundo preocupado com esse possível fechamento do comércio em Londrina. Lá, a Marli Pacheco, todos abertos em Curitiba também, porque só Londrina. A Aline falando, a lei federal colocou comércio, então tudo aberto. O que mais? O Francisco Sakura, pode subir aí. É muito estranho só fechar as cidades da região. Está aberto, estamos de olho. Todo mundo preocupado. É aquilo que a gente estava falando, né, Vanes, né, doutor? É isso mesmo, a Magda. Obrigada a todo mundo que participou, todo mundo mandando suas mensagens aí, obrigada mesmo. Lembrando que amanhã a gente vai ter a presença do economista, do Rambalducci, aqui ao vivo também, a gente falando sobre essa questão. Todo mundo está preocupado, né? Mesmo que a pessoa não seja do comércio, mas a gente está percebendo com essa questão da pandemia que todos estamos interligados. Um precisa do outro. Cada vez mais a gente percebe isso. Lembrando que a nossa preocupação em abertura do comércio não significa um desrespeito com as vidas que foram perdidas com o Covid. De forma alguma. Para as pessoas não acharem que estamos visando apenas o econômico. É um tripé. Nós precisamos do social, do econômico, daquilo que seja sustentável para ambas as partes. Obrigada, doutor Paulo Vale. Obrigada, Vanes. Um prazer recebê-los aqui.